por acima de tudo, amor. Como eu disse, o terceiro bloco seria uma forma que nós pudéssemos interpretar todos esses fatos, relembrar um pouco também do programa anterior que a gente anunciou que na minha vida teve um Elias, que foi Dom Antônio Muciolo. Esses fatos que aconteceram hoje são fatos que nós podemos relatar isso como sendo, para mim, um verdadeiro milagre, porque eu sentenciei como presidente e determinei o fechamento de uma instituição que nunca tinha feito isso nesses 28 anos meus de gestão. E para mim, sem dúvida nenhuma, foi um milagre. Apareceu uma solução tão limpa, tão clara, num dia e numa hora que só pela providência foi que nasceu essas coincidências e achar que tudo era coincidência, mas não era. Era providência pelo fato de juntar todo o fato, dia 29, às 3 horas da tarde, e também o presidente Temer ser devoto de São Pedro. E para isso nós vamos então contemplar aqui a história que está no livro, que fala tão bem, tão claro, como Dom Antônio me enxergava e como ele determinou, como o meu Elias determinou a mim, a minha missão. Para falar que ele determinou também para mim a minha missão, ele também determinou idêntico a missão também para o seu João Monteiro de Barros, para que ele também tivesse coragem e abrisse a Rede Vida Televisão, essa emissora que faz parte da nossa vida, da nossa família, que aqui a gente pode relatar os fatos tão profundos da misericórdia de Deus com nós e com toda a história que nós estamos vivendo. Eu queria contar uma história de Dom Antônio Muciolo, e nós vamos depois contar essa história, como ele se identificava comigo e com o hospital, e depois nós vamos explicar o que a comunidade de Barretos está fazendo. Lançou um projeto, uma ideia muito forte, pelos diversos milagres que nós sabemos, não só do Hospital do Câncer, não da existência, da ressurreição do Hospital do Câncer por ele, como também da Rede Vida ter nascido por ele, nós estamos pedindo também que ele seja reconhecido como um santo. Mas depois desse episódio da história que nós vamos ler para vocês, como ele falava de mim, como ele pensava a respeito do hospital. Aí eu e o Padre Túlio também essa incumbência de detalhar um pouco mais, porque conhecemos tão bem ele. Sim, sim. Então, só mais um trechinho do livro, Acima de Tudo o Amor, né? O Henrique dizendo: as minhas batalhas foram sempre assim, eu sempre desarmado, sem condições de pensar em vencer e sempre saindo vitorioso, porque brigava com quem quer que fosse para não prejudicar o hospital ou para preservar a dignidade e o direito ao melhor atendimento dos nossos pacientes. Dom Antônio, que me conhecia intimamente, me aconselhava: Henrique, é muito difícil existir uma pessoa que consiga ter mais argumentos que você quando defende suas causas em nome de seus pacientes. Você se perde, porém, quando fica nervoso e age por impulso, depois fica difícil reencontrar a razão. Agindo com serenidade, você sempre acertará, porque a sua obra é de amor. Então... Padre Túlio, olha que interessante essa maneira que ele relata. Eu sei disso, quando eu fico nervoso, normalmente eu acabo ofendendo ultrapassando o limite do equilíbrio. E ele falava isso para mim, eu comecei a prestar atenção, acho que principalmente depois que eu perdi a presença dele, eu me policio muito sozinho a respeito disso. Mas eu queria lembrar que isso que ele falou aí no livro foi cerca de 1995, 92, nos anos 90, bem no começo dos anos 90, ele me ajudando a achar um caminho de convencer mais as pessoas e ter o meu caminho de pregar a missão de salvar vidas. E ali é interessante que eu tinha a história do primeiro e segundo capítulo de hoje que nós contamos aqui,
no primeiro e segundo bloco, nós pudemos mostrar claramente que eu já tinha me sentido perdido nessa guerra e tinha realmente definido com a determinação, inclusive, do ministro e que não havia solução para fechar uma unidade de Fernandópolis e possivelmente fechar no fim do ano metade da unidade de Jales. E qual não foi as fórmulas que existiram idênticas das histórias que eu relato no livro desde o início, desde 1990, quantas histórias não são iguais como as de hoje que nós estamos vivendo e relatando essa história de hoje, que se chama para mim, sem dúvida nenhuma, uma providência divina, um milagre. Eu tinha perdido essa guerra e me sentia mal, mas não via mais soluções. De repente, sem nenhuma informalidade, sem nada escrito, eu chego em uma semana e 2 dias antes de fechar, eu chego dia 29, quando dia 1º, de fato, eu ia fechar a unidade de Fernandópolis, me vem uma providência divina de ter a coincidência, que não é coincidência, do dia 29 também o presidente Temer ser devoto de São Pedro. Uhum. E aí a história continua mais um pouco aqui. Uhum. Não, e essa parte, assim, o que eu achei interessante é que as batalhas sempre acontecerão, elas se repetem. Né? Você vê algo que foi lá da década de 90, repetiu agora. Em 2016, a mesma situação. A mesma batalha. Né? Mesma batalha, às vezes a sensação de ter perdido e, na verdade, no fim, sai como vitorioso. E é bonita essa parte que você fala aqui do Dom Antônio. Dom Antônio foi uma pessoa que julgo santa, um apóstolo que tem a vocação e a vida no amor a Deus como poucos. Assim como o Padre André, Padre Antônio Borges de Souza, primo da minha mãe, eu os via como anjos, uma presença de Deus, homens de bem e de boa vontade, que realmente vivenciavam o amor fraterno. Foi em homens assim que meu pai nos ensinou a confiar. Eu tive o privilégio, acho que também, né, acho que o senhor também teve o mesmo privilégio de conhecer. Eu citei Dom Antônio, também o Padre André, que já está em estudo de beatificação, já foi aceito pelo Papa, o Padre André. E agora a comunidade de Barretos, eu acho que está muito viva, muito forte, ainda um desejo ardente em todos nós. Essa campanha vai ser liderada pela própria Rede Vida, pelo próprio seu Monteiro de Barros. Nós estamos fazendo uma frente para mostrar o tantos de milagres que já ocorreram na nossa vida por intermédio do Dom Antônio Muciolo, que, sem dúvida nenhuma, é um homem que foi um apóstolo vivo, que demonstrou que ele tinha o poder. Eu queria ter, honestamente já falei isso em muitos lugares, eu queria que outros bispos tivessem a atitude de ser Elias na vida de todos os leigos, de todas as pessoas na comunidade, e dizer, você tem que se ocupar com uma obra de Deus, que você vai ser mais feliz, porque nós todos temos de saber que nós vivemos em comunidade, sem fraternidade, não existe maneira nenhuma de achar as soluções. Não podemos esperar que as soluções venham dos governos. Governos pensam em políticas, pensam em estratégias políticas, pensam em números. Nós não podemos acreditar que essa é a solução pregada por Deus. Nós temos de acreditar que as soluções nossas estão na nossa fraternidade, na nossa responsabilidade de, como cristão, pensar no nosso próximo. Sabe, Padre Túlio, isso me mexe muito comigo. Sim. Eu acho que o Dom Antônio tem que ser tão diferenciado, porque ele era um homem de uma visão extraordinária, mas de uma simplicidade para determinar a nós. O que ele determinou a mim, ele determinou ao Monteiro. Monteiro, vamos seguir em frente, vamos fazer uma televisão católica para divulgar o Evangelho nos anos de hoje. A melhor forma de propagar é através dos meios de comunicação, que está aí a televisão para isso. E a Igreja Católica precisava ganhar mais terreno. Ele
um homem de extrema visão, mas um homem determinado, né? E aí nós conhecemos, eu e o Monteiro principalmente, convivemos muito com ele, nós conhecemos o tantos de milagres que surgiram, e eu acho que hoje todas as pessoas que estão no tratamento de câncer podem ter confiança de rezar por ele, que sem dúvida nenhuma ele tem uma moral, uma credencial, acho, perante a Deus, de interceder por todas as pessoas que estão em tratamento de câncer, pelo profundo amor que ele tinha nas pessoas que tinham câncer. Sim. Então eu acho que ele intercedeu tanto por essas pessoas, que as pessoas vão poder invocar, e estou torcendo para que a gente ache um caminho de buscar também essa santidade dele, por diversos milagres que aconteceu na minha vida, na vida dos meus pais, na vida da história da Fundação, na vida da Rede Vida Televisão, que possam ser fatos que levam a todos nós a acreditar que Dom Antônio, de fato, é um santo que intercedeu por tantos milagres, ainda vivo. Mas hoje, como ele está vivo, com a vida eterna perante a Deus, ele tem a mesma moral de interceder por nós. Então, que todos nós se apegamos a Dom Antônio e todos nós fazemos uma corrente, e essa corrente vai ser encabeçada por mim e pelo Monteiro, para que a gente possa junto dizer, vocês se apeguem a Dom Antônio, que ele é o melhor intermediário entre nós e Deus, que nós temos uma intimidade com ele, de saber proclamar. Nesse programa aqui eu falei claramente de um milagre que sem dúvida nenhuma teve a intercessão também de Dom Antônio. Acho que é isso, Patulho, que nós temos de... Eu fico até eufórico para falar de Dom Antônio, porque tenho uma paixão, uma admiração por ele tão grande. Basta ver a minha fotografia de rostinho colado com ele, abraçava ele com a fraternidade de ser meu pai. E mesmo com meu pai, eu falava que ele era meu segundo pai. Eu tive tantos pais, fui criado pelo meu avô, tive meu pai verdadeiro, que é meu ídolo, e tive Dom Antônio como meu pai espiritual. Por isso eu estou dividindo essa alegria com vocês, constatando nesse programa, está aqui o testemunho que foi, de fato, um milagre vivo, de um momento que eu ia fechar, como eu também ia fechar o Hospital do Câncer de Barretos. Quem lê o livro vai encontrar a história que era assim, determinante por mim, que eu ia fechar Barretos, que eu não tinha estômago para trabalhar com uma obra que desse prejuízo. Eu nasci, fui criado para que eu trabalhasse, que meu lucro gerasse riquezas para mim e para mim ajudar meu próximo. Mas pelo Dom Antônio eu tinha uma missão, então ele foi o Elias da minha vida, e por isso eu estou muito alegre de repartir esse meu testemunho, que é um testemunho vivo e honesto da presença de Deus na minha vida e na vida do hospital e na vida de tantas pessoas. É isso, Patrício, eu queria que o senhor falasse mais a importância do Dom Antônio também na sua vida, para que todos ficassem orgulhosos de saber que nós convivemos com vários santos. Sim, e é interessante, né, porque igual como o Henrique disse, o padre André, né, a igreja abriu um processo, né, de beatificação diante da santidade que ele apresentou já em vida. E quando a gente percebe, sabe o que a gente mais percebe dentro da igreja? Que os santos, antes de serem proclamados santos pela igreja, ele já é proclamado pelo povo, né? Então, como o Henrique mesmo disse, né, existem grupos de pessoas que conviveram e desfrutaram, né, deste grande dom que foi a vida, né, do Dom Antônio Mútilo, né, e ao enxergar toda a grandiosidade de seus atos, do seu trabalho, do modo como ele conseguia, né, testemunhar a sua vocação, né, sempre arrebanhando pessoas para essa obra de Deus. Então, isso é um grande testemunho de santidade. Então, o povo aclama, olha, para mim, ele foi um santo diante de tudo aquilo que ele vivenciou. E aí cabe à igreja depois, né, olhar, avaliar todos os pontos da vida e dizer, de fato, né, Dom Antônio Mútilo foi um verdadeiro santo, de fato, o Padre André foi um verdadeiro santo. E por que ser reconhecido santo? Para quê? Quando a igreja reconhece alguém santo, o que a igreja está dizendo com aquilo? Aquele homem teve obras de santidade, aquele homem teve atitudes de santidade, ou seja, aquele homem também precisa, né, ser reconhecido e mais do que isso,
ele precisa com que você também tenha as mesmas atitudes que ele, imitar, né? A gente olhar para um Dom Antônio Mútilo e falar, olha, precisa ter mais homens que tenham essas atitudes, né? De convocar pessoas para a obra de Deus, né? De trazer pessoas para junto de Deus. Esse ponto eu queria ressaltar que, inclusive, na missão de Trindade do Divino Pai Eterno, Dom Antônio foi o grande entusiasta de alavancar a vontade de que aquilo de fato se consumasse. Ele era realmente um grande intermediário das obras de Deus. Por isso esse programa é também um carinho todo especial pela memória de Dom Antônio Múciolo. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça, e assim curar a dor.